Buenas, gurizada, tudo certo? Eu sou o Digão e sejam muito bem-vindos ao Digão Verso. Sim, voltei e para saudosismo, né? Porque é disso que vive meu canal, saudosismo. Então eu acabei trazendo o He-Man hoje. Usei um pacato original que um amigo meu me deu. Muito obrigado, Brian, valeu mesmo pelo presente. Eu decidi que eu ia reformar ele. Só que no processo de reforma, eu acabei olhando ele e disse, dá para fazer. Peguei outro boneco e também usei para fazer o He-Man. Então eu vou ter o Gato Guerreiro, sim, que sai a armadura e coloca com o He-Man que pode subir em cima, show de bola, meu Deus, minha infância aqui de novo. Então vambora. Primeira coisa que eu fiz, reestruturei para poder trabalhar depois com o Biscuit, tá? Eu vou remodelar porque ele não tem a perna de trás, a pata de trás ali tá faltando. Então eu acabei colocando o isopor, fazendo o ajuste que eu precisava ali, para depois remodelar essa pata de novo, tá? Isso é básico. É a mesma coisa que eu já mostrei para vocês nos outros vídeos também, tá? Desenho ali mais ou menos, tá? Como é que eu vou querer que faça essa pata certinha. Depois eu vou ajustando ela e com cola quente, não muito quente, tá? Só a ponto dela não derreter o isopor. Eu colo as peças certinho e com o arame eu coloco ali para estrutura. E pronto, eu tenho a minha peça para trabalhar. Pro He-Man é super simples. Acabei pegando um bonequinho de camelô mesmo, tá? Esse bonequinho também dos anos 80, uns 80, 90. Esse bonequinho que era bem encontrado antes. Cortei pés, joelhos e a cintura, tá? Para poder aumentar um pouquinho dele, precisava de uma peça de 14 centímetros mais ou menos. Usei aquela pilha que eu sempre digo para vocês tirarem das peças, tá? Aquela pilha de boneco de camelô. Tirei a pilha e coloquei no pé ali para poder dar a altura que eu queria. Reajustei as pernas para que elas ficassem abertas como o boneco original, que ele conseguisse ficar em cima, tanto de pé, quanto ficar em cima do gato sem nenhum tipo de problema. Coloquei um EVA de 1 centímetro ali, para mim poder trabalhar depois a estrutura da cintura. Tá? O mesmo processo acabei fazendo para os braços, sem tirar a articulação que eu tenho no cotovelo. Com 2 parafusos ajustei tudo ali certinho para que não tivesse risco dos braços caírem mesmo, tá? Mesmo que eu queira colocar biscuit ali depois, eu tava com um certo receio que os braços não ficassem tão firmes, então eu acabei colocando parafuso. A estrutura básica eu já tenho, então eu já venho colocando ali os EVAs também nos joelhos, ali onde a gente tinha ajustado, para só tirar ali e eu ter uma estrutura para o EVA não encolher, o biscuit não encolher depois quando a gente for fazer a colagem. Com um pedaço com um alicatezinho de unha eu venho tirando as rebarbinhas só para não ficar nenhuma ponta na hora da modelagem. Agora, só esticar o biscuit, passar a cola no isopor e eu venho colando e ajustando todo aquele biscuit o mais fino possível, tá? Não tão fino a ponto de rasgar e nem tão grosso a ponto de demorar na secagem. Então eu venho ajustando com água, com uma estaquetinha, fazendo as ranhuras do pelo e tudo mais, sempre fazendo e seguindo uma referência. A pata eu decidi fazer de biscuit também, então eu fiz um modelinho ali, esculpi ela, modelei e depois eu coloquei certinho. Para a cauda, a mesma coisa. E pronto, eu tenho a minha peça para trabalhar depois, só deixar secar. Agora eu vou seguir a linha de quadrinhos, linha de referências humanas, linha de desenho e também alguma coisa do filme. Eu sei, não era para ter comentado sobre o filme, mas né, faz parte. Então, eu já venho fazendo essa modelagem seguindo esses quesitos. Tá? Modelagem não tem segredo, como eu falei para vocês sempre, uma coxinha e vai ajustando. Coxinha, ajusta. Coxinha, ajusta. Tá? Venho modelando ali porque a musculatura dele é bem exagerada, então eu venho fazendo todos os ajustes. Para a sunga de texugo que ele usa, é simplesmente pegar um pedacinho de biscuit, o mais fino possível também, e depois com a ajuda de um estilete de precisão ou qualquer outra coisa que vocês tenham pontiaguda, venham desfiando praticamente, rasgando toda essa peça. Não tão fundo a ponto dele rasgar todo ele e quando secar se abrir todo. Então é só vir arranhando mesmo para que ele fique essa textura de pelo. Vocês vão fazer isso tanto na cintura quanto na ponta das botas ali. Para o cinto, eu cortei também uma tirinha de EVA e com a ajuda de um palitinho de picolé eu vim fazendo todo o ajuste da armadura. Tá? Eu não fiz as armaduras tão lisas como é no desenho, porque eu quis deixar ela um aspecto mais bárbaro também. Então eu fiz toda ela um pouco irregular. Tá?
A cabeça eu achei que ficou muito desproporcional, então eu acabei pegando uma cabeça que eu tinha de biscuit, de epox, perdão, tá? Com aquele mesmo molde que eu sempre explico para vocês, tem o cardzinho aqui em cima. Pulei ali certinho, vi que o tamanho dava certo e com o biscuit eu modelei o cabelo. Agora pro colete. O colete eu transferi um pedacinho de papel que eu tinha ali, fiz certinho como eu tinha que fazer o desenho, transferi para o EVA e o EVA eu colei na peça, tá? Ele tem uns quadradinhos em cima da armadura, então eu peguei uma tirinha bem fina de EVA, cortei os quadradinhos, depois eu vim colando um por um em cima de toda a peça, tá? São 7 quadrados de cada lado, se eu não me engano. Para o símbolo, eu quis usar o símbolo do desenho. Então eu acabei fazendo a cruz do Vasco, que ninguém chamava, acabei fazendo o detalhezinho no EVA escolar bem fininho, tá? Para não destoar tanto o EVA do restante da armadura, eu acabei cortando pela metade aqueles pedacinhos que eu coloquei ali. Para a espada, super simples. Desenhei o molde e depois do molde com uma tesoura mesmo, eu cortei 7 pedaços, tá? 7 espadas. Dessas 7, 5 eu vou usar para fazer a estrutura e depois as outras 2 é para tapar o trabalho. Só colar uma em cima da outra sem nenhum problema. Galera, não esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo e não esquece de compartilhar para os amigos também, tá? Assim vocês ajudam a crescer cada vez mais o canal. Fechou? Então vamos embora. Pro detalhezinho ali é super simples, tá? Acabei fazendo um detalhe no meio dele para cortar e colocar o palito onde o He-Man vai segurar essa espada, seria o cabo da espada, tá? Cortado ali, já colei o cabinho ali certinho e eu vou tapar os dois lados com as outras os 2 pedaços que sobraram. Então agora é só colar um de cada lado e fechou, eu tenho a espada. Depois é só acrescentar alguns detalhezinhos com tirinhas fininhas e pronto, eu tenho a espada. Pro escudo dele foi super simples. Eu acabei usando um escudo que eu tinha já do Capitão América, desses bonecos de camelô também, tá? Usei o escudo com compasso, eu vim no EVA bem fininho e fui mais ou menos desenhando como é na referência, seguindo a referência, tá? Desenhei o tamanho ali, ele é um círculo com uma cruz no meio e mais um círculo centralizado, colei em cima dele, todo ajustadinho. Assim vocês têm o tamanho certo, usando o compasso como um escudo. Só colocar agora mais um círculozinho bem fininho em cima, e ele tem uma espécie de rebite em todo o escudo, tá? Esses rebites eu usei a pontinha de um pincel que eu tinha ali, a capinha de um pincel. Depois feito os cortes, eu só vim colando ali certinho, sem problema nenhum. E o He-Man a gente já tem pronto para trabalhar. O pacato, como eu já tinha deixado ele secar, agora eu vou vir com Durex e cobrir toda a parte de cima dele. Para que isso? Para mim poder montar a armadura, tá? Então depois que ele foi feito, depois que eu fizer toda essa colagem com Durex, eu coloco o He-Man em cima, marco onde ele vai ficar sentado mesmo e venho desenhando toda a armadura no corpo do pacato. Isso vai ser só uma guia de referência, tá? Além de guia de referência, também vai servir para o biscuit não grudar na peça. Então eu ajusto ali, tá? Depois de ajustado, que eu tenho mais ou menos o desenho, eu venho com papelão de novo e vou colocando. Isso aqui é uma caixinha de café, tá? Então eu venho só cortando as pecinhas e ajustando do jeito que eu quero. Depois que eu ajustar toda ela, eu vou ter uma estrutura para trabalhar. Isso aqui vai ser só a estrutura. Feita a estrutura, eu vou colar biscuit em cima e vou fazer a modelagem com o biscuit. Só fazer ali a modelagem certinha, sem nenhum tipo de erro, tá? Pode fazer bem com calma, não tem problema nenhum. O biscuit ele demora bastante tempo a secar, tá? Mesmo sendo bem fininho, ele demora, vocês conseguem trabalhar bastante com ele. Então podem seguir a referência tranquila, sem problema nenhum, vão fazendo do jeito que vocês conseguirem. Agora já podemos ir para a parte da pintura, tá?
A pintura, como eu sempre falo para vocês, uma pintura chapada primeiro, para depois a gente fazendo o degradê, tá? Essa pintura vai ser de 2 a 3 demãos, tá? No caso do He-Man, eu usei 4 demãos. Para quê? Para ele poder ficar certinho e uniforme. Como eu tenho muita coisa diferente ali, por mais que ele seja muito biscuit, ainda aparece as mãos, que ele tinha normal, e também aparece o rosto, que teve uma textura diferente. Então, para isso, eu tive que fazer 4 demãos da mesma tinta, tá? Passei ele em todo, até na armadura. Feito isso, eu usei o marrom chapado na parte de pelo e bota, o dourado na parte de cinturão e braceletes, tá? Amarelo padrãozinho para o cabelo. E o prata eu vou pintar 3 demãos em cima da armadura, tá? Sempre tomando cuidado ali, tá? Como eu sempre digo para vocês, pintura perfeita não sai na primeira demão, então podem ir com calma pintando cada vez mais, tá? Os detalhes em vermelho é tanto a cruz quanto os quadradinhos que a gente tinha colado. Já seco toda a armadura do Pacato, agora eu já posso começar a pintar ela. Pintura chapada vermelha, sem nenhum problema. Faço tanto em cima quanto dentro da armadura, para dar um acabamento melhor. Agora eu só deixo ela de lado, espera secar e vou seguir pro Pacato. O Pacato eu usei um verde bem escuro para fazer a pintura, tá? Depois de pintado todo ele, eu usei mais escuro ainda para fazer o detalhe do nariz e um verde bem claro para fazer as bochechas, tá? O olho do Pacato, quando ele é o pacato mesmo, ele é um gato muito medroso. É um gato grande e ele é muito medroso. Então eu tive que fazer a expressão totalmente diferente do que é o gato guerreiro, tá? O olho dele eu fiz bem cartunesco, bem simples. Só um fundinho amarelo mesmo, sobrancelhas de desenho e depois o pontinho preto só para demarcar. A pintura dele é super simples, são as linhas laranja, ele é um tigre verde com linhas laranjas, então eu só venho desenhando as linhas laranjas padrão, tá? Feito todo ele, eu sigo para a armadura, tá? O escudo e a espada. Eu já pintei todo ele de preto e depois eu só uso o alumínio para cobertura. Para a pele, aquele mesmo segmento que eu falei para vocês de sombreamento. Misturo um pouquinho de pele com marrom, diluo ela bem e venho só desenhando os músculos. Feito isso, agora é só misturar um pouquinho de marrom com branco para a gente poder dar o dry brush em cima da pele, tá? Aquele pelo que a gente tinha colocado para ele dar uma clareada a mais e diferenciar. Para o restante da armadura de batalha, só venho marcando com um preto, deixando bem cartunesco mesmo, tá? Os detalhes finais e tá pronto. Isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Ainda estou demorando um pouquinho a postar os vídeos em defesa ainda daqueles probleminhas, mas fiquem tranquilos que já já a gente vai estar melhorando isso. Muito obrigado a todos. Não esquece, curte e compartilha. Redes sociais aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Muito obrigado, valeu e até!